O dia 8 de março, a gente tem um marco na história mundial. É um dia que é de luta, principalmente por direitos das mulheres, né? O dia 8 de março, a gente conhece aquela história que a gente ouviu por muito tempo na escola, que foi um dia de luta de mulheres operárias dentro de uma fábrica, em que não tinham seus direitos iguais aos homens, né? Não recebiam o mesmo salário, não tinham uma jornada de trabalho muito maior, recebiam bem menos, as condições de trabalho eram precárias, e o patrão se recusou a pagar esse salário para elas, né? Então, diante disso, elas se organizaram, fizeram uma greve grande, queimaram até sutiãs, tem outros embates que a gente tem de lutas de mulheres pelo voto, e inclusive outras coisas. E no dia 8 de março, o patrão não aceitando essas condições que elas colocaram de trabalho, de serviço, ele trancou elas dentro da fábrica e ateou fogo. Então, foram várias mulheres operárias que foram assassinadas por lutar pelos direitos de igualdade na condição salarial. O dia 8 de março ele virou um marco mundial porque celebra essa questão dessa força feminina. E a gente sabe que todos os direitos femininos eles foram conquistados a partir de muita luta. A gente fala muito dos direitos das mulheres, de que a jornada de trabalho, elas estão no campo de trabalho junto com os homens, só que a gente não consegue analisar que a jornada de trabalho da mulher, ela chega a ser triplicada em relação à do homem. Porque quando o homem chega em casa, geralmente ele vai descansar. A mulher tem a carga exaustiva de fazer almoço, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de limpar e passar. E esse trabalho doméstico, ele não é visto na sociedade quando ele é feito, porque sempre tem alguém que faz, que fica escondida e que não é valorizada com isso. Porém, se a gente vê um dia sem lavar roupa, sem lavar louça ou sem fazer comida, a gente já sente falta. Mas a gente não se coloca em pensar quem que faz esse trabalho acontecer? Quem que realiza essas tarefas? E a divisão do trabalho doméstico ela é muito injusta, né? Que a gente vê que as mulheres, desde crianças, as brincadeiras são motivadas a serem boas mães, a serem boas donas de casa, a serem boas cuidadoras do lar. E o homem? Quantas a gente viu um homem brincando com uma boneca, com um bebezinho, uma criança brincando com uma boneca, por exemplo, a gente tira esse trabalho. A gente não educa os nossos meninos a serem bons pais. A gente educa para que ele vá brincar de carrinho, para que ele seja um bom condutor, que ele seja um bom construtor, mas não para ser um pai ou para os afazeres domésticos. Quantas crianças, meninos, ajudam a mãe, por exemplo, ajudam as tarefas de casa e fazem a tarefa de casa de lavar uma louça, de aprender a cozinhar e passar. A gente vê vários adultos, homens, que não têm essas funções básicas. Então, falar do dia 8 de março é buscar a igualdade salarial, é buscar a valorização dessas mulheres, é buscar essa valorização em todos os campos. E aí a gente vê muito que no dia do 8 de março a gente recebe muitas flores, muitos bombons, muitas coisas nesse sentido, coisas de maquiagem, e a gente exalta a beleza feminina, mas a gente não exalta essa força que a mulher tem, né? Porque a gente vê, por exemplo, no campo da literatura, Jane Austen, que é uma das autoras mais reconhecidas mundialmente, ela começa a escrever romances em um período que mulheres eram proibidas de ter uma educação básica de qualidade, uma educação social básica, né? E a partir disso, a gente vê que Jane Austen, ela fura essa bolinha e ela começa a escrever romances que criticam, por exemplo, a sociedade inglesa. Muita gente conhece, por exemplo, o filme Orgulho e Preconceito, que ela trabalha essa questão das relações homem-mulher, relações sociais, relações financeiras também. Então, a importância que essa mulher tem na literatura é fundamental. No campo da ciência, a gente tem a Mary Curie, que descobriu a questão dos elementos químicos e tudo mais, da radioatividade, e ganhou 2 Nobéis da Paz. Uma cientista que conseguiu furar essa bolha, né? E junto com o esposo também ganhou o prêmio Nobel, mas a gente não vai falar do esposo, vai falar dela. E ela conseguiu furar essa bolha e ganhar um Nobel da Paz na questão química. E a filha dela, vem depois, também conseguindo esses Nobéis, porque também é uma grande cientista. A gente sabe muito sobre Einstein, por exemplo, mas quem foi a esposa de Einstein? E qual foi a contribuição dela no campo da ciência para que ele conseguisse ser o cientista que a gente tem hoje em dia? Então, é bom a gente questionar quem são as mulheres que fazem os trabalhos acontecerem, fazem as coisas acontecerem e como que elas se posicionam hoje em dia na sociedade.
Na educação, a gente tem a maior parte de mulheres professoras, a gente tem poucos homens. Só que quando a gente vê um cargo maior, secretário de educação, é sempre a figura masculina. Por que será que a gente não consegue chegar a esses cargos maiores? Será que é falta de capacidade feminina ou será que esses espaços não são abertos às mulheres? Então é bom de se questionar aonde estão as mulheres nos espaços de poder e como a gente consegue representá-las nesses espaços. Então, assim, o dia 8 de março, ele é um dia, sim, de homenagear as mulheres, mas que não seja só no dia 8 de março que você dê flores, que você lembre da beleza, exalte a feminilidade das mulheres, mas que todos os dias vocês se lembrem dessa data e lembrem que o serviço doméstico não é da mulher somente, é de quem mora em uma casa, é de quem cuida. Que a mulher, além de bonita, bela, recatada e tudo mais, ela é uma mulher de grande força, inteligente e capaz de descobrir várias coisas. E se a gente conseguisse treinar as crianças, as meninas, desde hoje, nós teríamos várias descobertas científicas que a gente nem sabe mensurar. Por exemplo, hoje a gente está usando o celular para gravar entrevista e tal, a gente usa o Bluetooth para conseguir fazer comunicações, o Wi-Fi, e foi uma tecnologia inventada por uma mulher durante o período da Guerra Fria. E a gente só exalta essa mulher, inclusive pela beleza que ela tem, mas não pelo conhecimento científico que ela teve. É importante frisar que nos dias de hoje ainda a gente tem muito aquela questão do preconceito com o trabalho feminino, aquela questão da dona de casa, dona do lar. O marido muitas vezes, minha mulher não trabalha. Mas e aí, será que ela não trabalha? A mulher só porque ela é do lar, ela não trabalha? Então, e a gente sempre coloca a mulher na cozinha, né? A gente não consegue pensar ela em um outro espaço. E qual que é a importância dessa mulher também na cozinha para que o homem consiga trabalhar? Porque o homem, às vezes, a gente, não de maneira geral, mas a gente pensar um pouco mais fora da bolha, coloca a mulher a figura da mãe, aquela cozinha que lava, que passa e cuida dos filhos, uma empregada doméstica. Então, e se a gente furar essa bolha? Se eu dar respaldo a essa mulher, se eu conseguir acompanhá-la realmente como um companheiro de vida e exaltar essa inteligência dela, quantas descobertas, quantas coisas melhores nós teríamos para a sociedade hoje em dia? E aí, eu estava vendo até uma entrevista agora esses dias no TikTok, que é um meio que a gente tem agora de ver notícias rápidas, né? Como que as pesquisas, elas esquecem as mulheres. Se for para o campo da ciência, por exemplo, na medicina, a gente vai ver que muitas coisas da medicina descoberta do corpo humano foi pensado no corpo masculino, porque mulheres têm muitos hormônios e a gente não consegue descobrir os hormônios femininos. Mas será que é porque a gente não quis pesquisar a influência do corpo feminino e tudo mais em si, para descobrir métodos, remédios e tudo mais? Ou será porque eu tive preguiça de pesquisar porque só me importei com esse lado? O mundo, ele tem um feminino e um masculino e a gente, desde quando a humanidade é a humanidade, mas as mulheres sempre foram isoladas, esquecidas e ignoradas nesse processo. E quando a gente pega e pensa, por exemplo, numa escola que tem absorventes à disposição das meninas, a gente fala que aqui na escola é lugar de educação, que elas são acolhidas aqui, né? Que tem um espaço para elas tomarem um banho, para se sentirem bem, para aliviar as cólicas. As mulheres, elas precisam ser cuidadas nesses sentidos também. Então, a gente precisa abrir mais a mente e trabalhar essa questão de pensar os espaços públicos. Como que a gente pensa a inserção da mulher dentro do espaço público e como que a gente dá meios para que ela consiga se sobressair e que trabalhe toda a sua capacidade de inteligência, de feminilidade. A beleza, sim, ela é bem-vinda, mas não somos somente bonitas, né? A gente também é muito inteligente e capaz de fazer mudanças no mundo. Patrícia, nós sabemos que falar de mulher, nós vamos ficar mais de horas falando. Mas eu queria que nesse dia você como mulher, deixasse um recado para as demais mulheres. Eu queria deixar o recado assim para todas as mulheres, principalmente as meninas que estão vindo. A força feminina, ela é uma força que não é domada. A gente vê que as mulheres, elas têm uma capacidade imensa de mudar e transformar o mundo. Apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos e apesar de não serem creditadas como grandes potências, como grandes lideranças, a gente sobressai. E quando a gente consegue florescer e consegue realmente furar essa bolha, a gente consegue transformar e deixar o mundo muito melhor. Então, que a gente tenha coragem mesmo. Coragem de lutar por direitos, coragem de pegar e se sobressair e coragem de dizer não, por exemplo. Porque muitas vezes a gente sempre foi ensinada a aceitar tudo e com um sorriso bonito e maquiada, principalmente porque a gente não pode estar desleixada, né? Mas que a gente tenha essa força da feminilidade, de saber dizer não, de se posicionar ao que nos fere direito à integridade moral, integridade física, integridade
salarial e que a gente consiga lutar por direitos. E quando a gente vê uma mulher que está precisando de apoio, precisa de um carinho, que a gente seja essa força, né? Porque mulheres são como águas, né? São como fontes, e quando juntas, ninguém aguenta a tempestade, ninguém aguenta o turbilhão que pode acontecer.